No vídeo de hoje, nós vamos conversar a respeito da creatina, um importante aminoácido utilizado por milhões de pessoas no mundo e que há uma série de mitos, há uma série de medos, receios da população em geral com relação ao seu uso. Há questionamentos a respeito da creatina, se ela emagrece, se ela engorda, se ela ajuda no emagrecimento, se ela vai te ajudar a ter o seu resultado, se ela só serve para o praticante de atividade física. Há dúvidas com relação à dose da creatina, com relação ao seu consumo, se o idoso pode consumir, não pode consumir, quem deve utilizar a creatina, quem não deve utilizar a creatina, e responderei a todas essas perguntas no vídeo de hoje. E se você ainda não me segue, aproveita para se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo, curta, compartilha, que é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento com vocês. A creatina é um aminoácido utilizado de fato por milhões de praticantes de atividade física, é considerado o principal aminoácido com ação ergogênica, ou seja, o principal aminoácido que vai te ajudar a ganhar massa muscular, considerado dentre os suplementos, inclusive, o que tem a melhor relação custo-benefício, tem uma relação custo-benefício até melhor do que o whey protein. Devo lembrá-los ainda que nesta semana, neste mês na verdade, será um mês voltado para a suplementação. Então vamos começar o mês falando aqui da creatina e ao longo das semanas estarei falando dos demais suplementos. Suplementos que eu utilizo no meu consultório, suplementos que eu utilizo pessoalmente, que indico aos meus pacientes. E responderei essas perguntas: a creatina emagrece? A creatina engorda? Por exemplo, eu utilizo a creatina no meu protocolo de emagrecimento. Então isso chega muitas vezes, os pacientes muitas vezes questionam, porque imaginam, e isso na verdade eu quero desmistificar aqui no vídeo de hoje, imaginam que a creatina só deve ser utilizada para o praticante de atividade física que deseja massa muscular. E, no entanto, a creatina vai te ajudar no ganho de massa muscular, como eu havia falado, é o principal aminoácido ergogênico que leva ao ganho de massa muscular sem a utilização de hormônios, e isso vai te ajudar também no emagrecimento. A creatina ela é encontrada principalmente no músculo, 95% da creatina está presente na musculatura, no músculo esquelético, e apenas 5% está localizado no cérebro e no coração. Então a creatina é um aminoácido principalmente muscular, é importante a sua suplementação. Pacientes vegetarianos têm uma dificuldade de ter a creatina em níveis adequados. É interessante observar que o nosso próprio corpo produz a creatina, então a creatina é um aminoácido que nós produzimos através do fígado, produzimos através do pâncreas, produzimos através do rim, mas nós temos uma produção diária de creatina em torno de 1 grama. Então uma pessoa, em média, um indivíduo normal, em média, produz 1 grama de creatina naturalmente. Mas o nosso consumo diário para fortalecimento do nosso sistema imunológico, para a formação das nossas fibras musculares, para a nossa massa muscular, para a manutenção da nossa massa muscular, eu não estou falando de ganho de massa muscular, para a manutenção da nossa massa muscular, nós necessitamos em torno de 2 gramas de creatina por dia. Consequentemente, temos que obter a creatina através da alimentação. A creatina ela pode ser obtida através das carnes, como eu falei, um aminoácido puramente muscular, principalmente muscular, melhor dizendo. Então o frango é rico em creatina, a carne vermelha também é rica em creatina, o ovo também você pode encontrar creatina, mas normalmente isso não é suficiente para suprir a nossa necessidade, principalmente para aquele indivíduo que tem uma baixa massa muscular. Então para que haja o ganho de massa muscular, esse substrato que é o aminoácido que vai ser fundamental para a construção da massa muscular, para a construção da fibra muscular, é necessária uma suplementação. Já que, como eu expliquei, o nosso corpo produz 1 grama, nós temos uma necessidade para manutenção de 2 gramas de creatina, e para que haja um grande ganho de massa muscular, necessitamos de uma quantidade maior de creatina, em torno de 5 gramas por dia. 5 gramas que não é possível obtermos através da alimentação, muitas vezes de forma natural. A melhor forma, então, de obtermos essa creatina é através da sua suplementação. Então todos nós, a priori, claro que cada caso deve ser avaliado, e é isso que vou comentar ao longo do vídeo, cada caso deve ser avaliado, mas a grosso modo, uma pessoa saudável, que não tenha comorbidades, que não tenha complicações e que de preferência já esteja em acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista, é importante o uso da creatina para ter essa reserva energética maior.
A creatina também, ela forma a fosfocreatina. A fosfocreatina é o principal substrato energético que dá força muscular. Então, por isso que a creatina, pacientes ou indivíduos que fazem uso da creatina têm um aumento da força muscular. Vão fazer um treino de musculação, vão fazer um treino aeróbico, um treino anaeróbico de força, de resistência, e na medida que eles tomam a creatina, eles sentem um aumento da força. Porque a fosfocreatina é o substrato energético que fornece a maior quantidade de ATP. ATP é uma unidade energética, ela serve como fonte de energia para a célula, em menor tempo possível. Então ela fornece mais energia do que a gordura, ela fornece mais energia do que o glicogênio, mais energia do que qualquer outra fonte proteica, do que qualquer outro substrato energético que nós tenhamos. Portanto, a suplementação de creatina é importante para o ganho de massa muscular. Entendido essa importância da creatina para o ganho de massa muscular, é importante entender que quanto maior o ganho de massa muscular, maior a taxa metabólica do indivíduo. Então o indivíduo ele tem uma melhora do seu metabolismo. Na medida que o metabolismo aumenta, ele também aumenta a queima de calorias. Então, de fato, a creatina ajuda no emagrecimento. Então, se você, por exemplo, deseja emagrecer e tem de repente uma dificuldade para emagrecer, a creatina pode te ajudar. Mas ela vai te ajudar na medida em que você ganha massa muscular. Então, ela vai te ajudar a emagrecer, mas contanto que você consiga praticar uma atividade física e dessa forma você ganhe massa muscular e consequentemente você tem um aumento da taxa metabólica basal, que é a taxa que determina o nosso metabolismo. Tendo uma taxa metabólica basal aumentada, você tem um aumento da queima de gordura. Então, respondendo à primeira pergunta, de fato, a creatina ajuda a emagrecer na medida que te ajuda a ganhar massa muscular. Quem deve tomar a creatina? Então, inicialmente eu respondi, todas aquelas pessoas saudáveis que não têm nenhuma comorbidade devem utilizar a creatina. Mas a creatina, além de ser utilizada para o emagrecimento, e eu a utilizo bastante no meu protocolo MP para o emagrecimento, além de ser muito utilizada para o ganho de massa muscular, então se você que está me assistindo e deseja ganhar massa muscular de uma forma mais natural, a creatina pode ser um aliado. Há trabalhos mostrando o ganho de até 2 kg de massa muscular apenas pela suplementação da creatina por mês, fazendo, claro, que também o trabalho de resistência, fazendo o trabalho de musculação, fazendo o trabalho de hipertrofia associado à suplementação de creatina sem a utilização de nenhum recurso hormonal. Então, de fato, é um suplemento que deve ser utilizado para o ganho de massa muscular e também associado ao emagrecimento na medida que aumenta a massa muscular e diminui a massa de gordura. Mas a creatina ela também deve ser utilizada para todos os indivíduos, claro que avaliando individualmente, repito essa importância, indivíduos que têm uma baixa massa muscular. Então, pacientes que sofrem com sarcopenia, pacientes que têm uma baixa massa muscular, pacientes idosos, pacientes que têm distrofia muscular, também devem utilizar a creatina. A creatina vai ser importante para o ganho de massa muscular, que está ligado à queda, que está ligado a fraturas, que está ligado à mobilidade. Então, a mobilidade, que é a capacidade de você se levantar, que é a capacidade de você realizar suas atividades no dia a dia, está ligado à sua massa muscular. E muitas vezes o idoso ele tem uma massa muscular tão baixa que ele não consegue fazer nem sequer atividades do dia a dia, como se levantar de uma cadeira e fazer atividades cotidianas. Por quê? Porque tem pouca massa muscular e tem, consequentemente, uma performance física muito baixa também. E a creatina vai ajudar nesse tratamento. E idoso pode tomar creatina? Pode. Tem vários trabalhos apontando a importância da creatina no idoso. Exatamente no trabalho contra a sarcopenia, no trabalho de aumento da massa muscular desse paciente idoso. Então é sim um excelente recurso para também o idoso, avaliando, claro, se o idoso ele tem algum grau de insuficiência renal, avaliando como é que está a taxa de filtração glomerular dele, se ele tem alguma lesão que o impeça de utilizar a creatina. E lembrando que a creatina não causa lesão renal. Então é um cuidado que se deve ter no paciente que já tem uma lesão renal. Mas o indivíduo que não tem lesão renal, ele não vai ter pelo uso da creatina. Tem trabalhos mostrando a utilização de creatina por até 5 anos, paciente utilizando diariamente, sem ter nenhum comprometimento renal associado ao seu uso.
E como utilizar a creatina? Então, a creatina a utilização da creatina varia muito de acordo com o objetivo. Então, se o objetivo é o ganho de massa muscular e o paciente não tem nenhuma lesão e, consequentemente, pode também te ajudar no emagrecimento, a gente utiliza em média de 10 a 20 gramas de creatina por dia. Isso eu estou falando de forma geral. É importante que você que está me assistindo, que deseja usar creatina de forma apropriada, procure o seu médico, procure o seu personal, procure o seu nutricionista para estar te orientando melhor quanto ao uso de acordo com a sua individualidade, de acordo com as suas características. Mas a grosso modo a utilização da creatina, a dose recomendada é de 10 a 20 gramas por dia, independente de treinar ou não. E utilizá-la durante mais ou menos 7 a 10 dias, essa dose, para que se atinja uma supersaturação. É importante destacar isso porque muitos pacientes utilizam a creatina e não têm resultado porque não atinge essa dose de supersaturação. Então, se eu expliquei que a nossa necessidade diária de creatina é de pelo menos 2 gramas de creatina e numa estratégia de ganho de massa muscular, numa estratégia em que você precisa de uma concentração maior de creatina, você precisa suplementar numa dose excedente para que você consiga não só suprir a sua necessidade basal, que é aquela sua necessidade diária de manutenção, como que você consiga também fornecer a creatina necessária para o ganho de massa muscular, para que haja hipertrofia, para que haja um aumento da fibra muscular, para que haja um aumento da massa muscular. Passados os 7 a 10 dias iniciais, mantém-se uma dose de 3 a 5 gramas diárias. O ideal é que se use a creatina todos os dias, treinando ou não treinando, 3 a 5 gramas de uso diário. Quando for treinar, e quando eu falo treinar é quando for realizar qualquer atividade física, em qualquer atividade física, aeróbica, corrida, ciclismo, musculação, jiu-jitsu, muay thai, qualquer atividade física, é importante que você utilize a creatina como pré-treino, exatamente para repor os estoques da fosfocreatina, que é aquele substrato energético que é o primeiro a ser consumido. Então eu vou apontar aqui para vocês como o nosso corpo utiliza. Então, diante de uma necessidade de energia para a prática da atividade física, o nosso primeiro substrato energético, o primeiro substrato que utilizaremos como fonte de energia é a fosfocreatina. Esse é o principal substrato energético que utilizamos e que o que produz mais ATP. ATP, como eu expliquei, é uma fonte de energia. Depois da fosfocreatina, a gente utiliza o glicogênio, que também é uma importante fonte de ATP, mas já é uma fonte menor de ATP. Depois nós utilizamos a glicose e depois utilizamos a gordura, que vai fornecer uma concentração maior. Então esse quadro aqui mostra os substratos energéticos que utilizamos. Então por que utilizar a creatina pré-treino? Para que você aumente a sua reposição de fosfocreatina, que é o que vai te dar mais energia, que é o que vai te dar aquela explosão. Geralmente ela dura apenas 10 segundos, então geralmente ela dura muito pouco tempo, mas ela te dá um pico de energia, é o que o corredor utiliza inicialmente quando ele dá o pico, quando ele dá o salto, é o seu primeiro gás quando você vai pegar o peso e vai realizar a sua atividade de musculação. Uma vez consumida a fosfocreatina, o nosso corpo vai utilizar o glicogênio muscular e o glicogênio hepático também, que também é uma fonte de energia. Então, quando você está bem alimentado, quando você tem uma utilização de creatina, isso te ajuda, inclusive, a produzir glicogênio. Então, por exemplo, paciente que faz a dieta cetogênica, que é uma dieta que eu oriento bastante, e utiliza, por exemplo, a creatina, isso ajuda a preservar o glicogênio. Então, na medida que o paciente que faz a dieta cetogênica, que é uma dieta com pouco carboidrato, e é importante entender que o glicogênio é formado a partir do carboidrato. Então, você já tem uma dieta que você não consome carboidrato, para que você consiga ganhar massa muscular e preservar o glicogênio, é fundamental o consumo da creatina. A creatina ela vai ter um efeito não só de repor a fosfocreatina, como também de preservar o glicogênio. Lembrando que quem faz a dieta cetogênica não vai ter o consumo de glicose e depois só vai queimar a gordura. Então a queima de gordura acaba sendo ainda mais intensificada com preservação da massa muscular naquele paciente que está utilizando a creatina. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo.
voltado para a creatina, um dos principais aminoácidos com ação ergogênica, ou seja, para o ganho de massa muscular de forma natural. Recomendo a todos aqueles que podem utilizar, então lembrando que existem algumas limitações, principalmente aqueles pacientes com um quadro de insuficiência renal, não devem estar utilizando a creatina, e relembrando que ela não causa insuficiência renal, isso também é um mito. Então há muito medo com relação à creatina, de que a utilização da creatina vai causar cálculo renal, vai causar insuficiência renal, e ela não causa, com trabalhos de até 5 anos de acompanhamento sem que os pacientes tenham desenvolvido nenhum problema renal nesse período. Se gostaram do vídeo, curta, compartilha, que é sempre um prazer estar compartilhando com vocês. E ao longo desse mês, reafirmando o compromisso que citei no início do vídeo, vamos estar conversando a respeito de suplementações. Então falamos hoje a respeito da creatina e vamos conversar agora no próximo vídeo a respeito da glutamina.